minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula do nosso glorioso Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, que está consagrado na Lei 5.810 de 94. Agora, chegou a hora do exercício, né? Professor, o que é o exercício, né? O exercício aqui é o real desempenho do servidor em suas atividades, né? É o real desempenho do servidor das suas atividades e a partir do exercício você começa aí a já fazer dinheiro novo, né? Ou seja, você começa a ter o salário, receber os seus proventos, os seus salários aí de acordo com o seu trabalho. Então isso aqui é o exercício. Agora, para chegar ao exercício, é claro que em aulas anteriores nós já explicamos isso para vocês, rapidamente, só para reforçar, nós estamos ali no exercício, né? Já estudamos o concurso, a nomeação, a posse, o exercício. Vocês não tiveram aulas superficiais, vocês podem ter certeza disso, né? Então tem o concurso público, você faz o concurso público, você é aprovado, o edital ele é homologado, né? O chefe de poder, ele vai, um caso, o governador, né? O governador, o presidente do TJ, ou presidente aí da Assembleia Legislativa, vai editar e publicar um ato de nomeação, informando a sociedade, informando que você foi nomeado para ocupar um cargo, você ainda não é servidor público, né? O que acontece? Você tem que apresentar todas as documentações e comparecer junto à repartição pública, aceitar o código de ética, aceitar as regras desse estatuto, ok? Assina o termo de posse, você já passa a ser servidor público. A partir do momento, professor, eu já sou servidor público? Já é, você tomou posse, né? Só que você ainda não entrou em exercício. A legislação, ele te dá um prazo aí de 15 dias, né? Podendo ser prorrogados por mais 15 dias, no sentido de você entrar em exercício. A partir daqui, do exercício, você passa a exercer as suas atividades. Então, o objeto dessa aula é exatamente essa caixinha aqui do exercício. Uma aula completa, você pode ter certeza que você vai saber tudo sobre o exercício. O exercício está consagrado aqui na seção 4 do título 2º do exercício, artigo 23. Vem comigo. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. Então, qual que é o nosso sonho? O nosso sonho é esse cara aqui, o cargo, né? Está aqui. É um cargo público que você faz concurso, né? Então, agora que você começa a efetivamente a trabalhar no cargo, efetivo desempenho, você vai cumprir as suas atribuições e responsabilidades, né? Professor pergunta que não quer calar. Eu posso, ao mesmo tempo, professor, assinar o termo de posse, né? Assinar o termo de ser empossado e ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo tempo entrar em exercício? Sim, pode, né? Eu conheço casos, inclusive eu, professor Luiz, quando eu fui gestor governamental do estado do Mato Grosso, eu me lembro muito bem que eu entrei em exercício, foi no dia 7 de abril de 2002, exatamente. Aliás, eu fiz tudo junto, né? O que acontece? Eu peguei, né? Eu tomei posse no dia 7 de abril, tá? Lá na Secretaria de Administração, e eu escolhi a Secretaria de Fazenda para o meu provimento inicial, né? Eu entrar em exercício. Então, eu fui lá na Secretaria de Administração, levei toda a documentação, me apresentei os recursos humanos e levei a posse lá e eu entrei em exercício no mesmo dia. Por quê, professor? Para começar a ganhar, porque a partir do momento que você começa a desempenhar suas atribuições, você começa a ter sua remuneração. E para quem não sabe, dia 8 de abril é um feriado aqui em Cuiabá, né? Feriado aniversário de Cuiabá. Então, olha só, né? Olha a cabeça do servidor público. Eu tomei posse no dia 7, tá? No dia 7 de abril, né? Isso que o meu ato foi publicado no dia 5 e circulou no dia 6 de abril, tá? 6 de abril. No dia 7 de abril, me apresentei à secretaria, levei todas as documentações, fui empossado, assinei o termo de posse, e no mesmo dia, eu já fui lá na Secretaria de Fazenda e me apresentei e entrei em exercício. Por quê? Dia 8 é feriado. Então, eu recebi o salário do dia 7, no dia 8, que era uma sexta-feira, do dia 9, que era o sábado, e do dia 10,
quero domingo, 4 dias no bolso, cara. Aí, ó, efetivo do cargo, né? Estou dando essas dicas aí para vocês, ó, pô, olha, vou lembrar do professor. Então, você pode, ao mesmo tempo, tomar posse e entrar em exercício. Então, isso é o exercício, né? Então, vem comigo, né? Quem que vai dar o exercício? Compete ao titular do órgão, onde for nomeado o servidor, dá-lhe o exercício, né? Então, está aqui o secretário de Estado, deve ter uma legislação interna aí do Estado que ele pode estar delegando isso para outra pessoa e, com certeza, ele delega isso normalmente para o setor de recursos humanos. Aqui entrar em exercício, aqui não é posse, ok? Vem comigo aqui. Professor, qual que é o prazo que eu tenho para entrar em exercício? Está aqui o artigo 25. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 dias contados, né? Nova redação, né? Ou seja, foi alterado isso, né? O prazo que eu suponho que seja anteriormente eram 30 dias, né? Porque todos os estatutos aí que eu conheço aí dos estados, inclusive da União, eram 30, você tinha 30 dias de posse e mais 30 dias de exercício, né? Houve uma onda de redução desse prazo para 15 dias. Então, você tem 15 dias para entrar em exercício, né? Esse entrar em exercício não é somente para o concursando, para o cara que tomou posse, tem outra situação. Primeiro caso do prazo de 15 dias, da data da posse, no caso da nomeação, né? O que é nomeação, professor? Nomeação é o quê? É um provimento. 4RANP. É o provimento inicial, o provimento originário. Então, você foi lá na repartição, apresentou os documentos, assinou o termo de posse, foi empossado, você já é servidor. Mas você não está recebendo, não entrou em exercício. Qual que é o prazo que você tem? Regra geral, 15 dias. E esse prazo, preste atenção, esse prazo cai em concurso público, você tem que saber, né? Professor, é só neste caso, professor? Não. Né? Tem outras situações que você entra em exercícios, né? Está aqui, item 2, da data da publicação oficial do Estado nos demais casos. Professor, quais demais casos? Está aqui, exemplos, remoção, redistribuição, servidor removido, aqui está um errinho de português, tinha que ter remoção, redistribuição, tinha que seguir requisitado, cedido e assim por diante, né? Professor, não estou entendendo aqui o item 2. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, dar um exemplo aqui. Você está, olha só, né? Você está aqui hoje, né? Você trabalha na escola X1, ou na delegacia, ou na repartição, da Cidetran, não sei o quê, hoje, né? O que acontece? Você foi removido. Você foi removido. Essa remoção, claro, que é um ato público que tem que ser publicado no Diário Oficial. Como foi publicado no Diário Oficial, na data da publicação do DO, você foi removido, você pode ter sido removido, você pode ter sido requisitado, redistribuído. É claro que a redistribuição, a gente vai falar mais sobre isso, a remoção, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você foi cedido para outro órgão em tal dia. Quando publicou lá, então, imediatamente você foi removido para onde, professor? Para o ponto 2. Qual que é o ponto 2? A escola 2, no município tal, né? Olha, a escola X2. Então, você tem o quê? 15 dias a partir da publicação do Diário Oficial, tá? Para quê? Para quê? Para você se apresentar e entrar em exercício na escola 2, né? O legislador fez questão disso, porque, querendo ou não, você tem aí uma alteração na sua rotina de vida, né? Se vier para outro município, você vai ter que se deslocar e assim por diante. Então, esse aqui é o prazo, né? Então, entrar em exercício, prestem muita atenção. Nós temos aqui, primeiro, nos casos de posse e nos demais casos. Exemplo, nomeação, redistribuição, requisito, servidor requisitado, cedido e assim por diante. Então, 15 dias, bacana? Professor, tem exceção? Tem exceção. Parágrafo 1º, linha de regra. Qual que é o prazo? 15 dias. Vem comigo aqui. Os prazos poderão ser prorrogáveis por mais 15 dias. Então, é a exceção. Então, regra geral, 15 dias, né? Poderão ser por mais 15 dias. Ok, poderão, né? Aí é o seguinte, eu vou pular,
Vou explicar o aposto explicativo um pouquinho para vocês. Ó. Conforme o juízo da administração. Não é que é um direito adquirido da prorrogação. Ó. Conforme o juízo da administração. Né? Está aqui. Agora, professor, em qualquer caso que pode ser solicitada a prorrogação, não. Aí vem a explicação. Em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para posse. Né? Aí... eu não, sinceridade, e professor bastante honesto, né? Eu não sou o senhor da verdade, eu não entendi, né? Requisitos para posse, aqui nós estamos falando o quê? Do exercício, né, gente? Estou falando do exercício, né? O que acontece? A posse, cara, o ato de posse, né? Ele tem que ser um ato jurídico perfeito, acabado, sem imperfeições. Como assim, professor? Você foi nomeado, está no edital, está na lei, que para você ser empossado, você tem que apresentar 15 documentos, 15 requisitos. Se faltar um requisito, é um ato jurídico imperfeito. Não pode. Então, se lá está pedindo no edital 15 requisitos, você, no ato da posse, obrigatoriamente, sem exceção, tem que apresentar os 15 requisitos, os 15 documentos, idade, escolaridade e assim por diante, certidão e vai. Aí vai embora a questão de documento, né? Eu não sei, não entendi, eu não enxergo isso, né? Agora, como professor, eu já fui de área de recursos humanos, então eu conheci bastante, é o seguinte, o que pode acontecer aqui, né? Esses requisitos, ou para comprovada aí a necessidade para entrar em exercício. Por exemplo, eu dou um exemplo para você que na minha cabeça, como de examinador, de administrador da situação. Então, hoje, por exemplo, você está aqui, tá? Na escola X. Tá? Escola X1, por exemplo, caso de remoção aqui, né? Remoção pode ser também lá no caso de nomeação, né? Ou vamos colocar aqui na capital, vamos colocar 2 casos em um, tá? Está na capital onde você tomou posse, né? O que acontece? Você foi deslocado ou você vai entrar em exercício no item 2, tá? Na escola, no setor tal, né? Algum lugar aí. 2. Só que esse cara aqui, ele é 1.000 quilômetros de distância do ponto de origem, né? Difícil acesso, estradas, barco, navio, sei lá as dificuldades que tem, né? Sendo que em 15 dias, né? 15 dias você tem dificuldade para você se mobilizar para entrar em exercício aí, tá? Você entrar em exercício aí nessa escola. Então, eu vejo que uma das hipóteses que poderá ser aí, seria isso. Agora, requisitos para posse, aí ficou meio confuso, né? Se você puder me ajudar aí, um exemplo aqui, por favor, tá? Me faça essa informação aqui, me dá um exemplo aqui. Eu fiz uma pesquisa, estudei, falei com pessoas, eu não consegui identificar. Se você puder tirar essa dúvida, né, te dar um caminho, né, ou pode ter sido até um erro aí que essa aqui é um texto novo, deve ter sido alterado junto com o outro, lá houve um descuido da parte dos servidores, pode acontecer também. Se você tiver como me ajudar, manda um e-mail para mim, tá? Meu e-mail pessoal, olha aqui, ó, lac.consultoria, ok, @gmail.com. Você pode encaminhar para mim, eu vou abrir o e-mail. Quem abre esse e-mail é somente eu, tá? É meu e-mail particular, todos os dias eu abro 2, 3 vezes por dia esse e-mail, com certeza aí eu vou ficar muito agradecido. E se for necessário fazer uma errata, eu faço uma errata sem problema nenhum. Mas eu realmente, ficou meio fora, né? Posse, ainda estamos aqui em exercício, cara, ficou meio confuso esse cara aí. Bacana? Fechou? Então vem comigo. Professor, qual que é o prazo? 15 dias, regra geral. Podendo ser prorrogado por mais 15, ok. Prof, o cara não apareceu lá no dia que deveria, no prazo correto. E aí? Ele vai tornar o ato sem efeito da nomeação? Não. Ele já é servidor. Então, neste caso, só reforçando o que nós já falamos no passado, ele será exonerado, o servidor, empossado, que não entrar em exercício
nos prazos previstos nesse artigo. Então, ele será o quê? Exonerado. Ele vai ser retirado do serviço público, ele vai ser exonerado, né? Só recordando aqui, a nossa linha aqui, concurso público, aprovação, homologação, dentro do prazo você vai ter um ato de nomeação, tá? Um ato, né? Então você tem aqui esse prazo, né? Você não entrou em exercício, esse ato vai ser tornado sem efeito, né? Aí você compareceu. Aqui você já é servidor. Você já foi empossado, já falou eu juro, né? Tudo, né? Só que você tem esse prazo para entrar em exercício, 15 mais 15, não entrou. Aí você vai ter que ser o quê? Exonerado de ofício, ou seja, por vontade da administração. Prof, antecipa, como é que cai na prova? Ele vai falar que você vai ser demitido, né? Não, é uma diferença. Demissão é uma punição. Aqui você não vai ser punido, né? Você vai ser exonerado, que é a sua retirada. Qual que é a diferença prática? Cara, se você é demitido, você vai ter aí sequelas na sua vida cotidiana, com certeza. Por exemplo, quem é demitido tem que ficar um tempo na geladeira aí, não pode fazer concurso e, em alguns casos, não pode realizar, não pode ser empossado, né? Agora, se você é exonerado, não tem nada disso, você não tem punição nenhuma. Tá? Você não fez nada, fez nada de errado, né? Então é o seguinte, aqui é exonerado de ofício. Quando nós estudarmos vacância, a gente vai estudar com mais detalhes aí a exoneração a pedido e de ofício, que é por vontade da administração. Bacana? Fechou? 10, está entendendo? Ótimo, né? Vem comigo. Cara, esse curso aqui você vai aprender, você pode ter certeza disso, né? Artigo 26. Tá? O servidor poderá ausentar-se do Estado, tá? Para estudo ou missão, de qualquer natureza, com ou sem vencimento, mediante prévia autorização ou designação do titular do órgão que servir, né? Professor, então vem comigo, vou explicar para vocês. Aqui está o artigo 26 e aqui está o artigo 27. Já vou ler o artigo 27, que eu tenho que explicar essa diferença de ausentar-se e de afastar-se, né? Parecem coisas semelhantes, né? Aliás, são semelhantes, mas têm suas diferenças aí, e nessas diferenças que reside aí o perigo da pegadinha do examinador. Então, professor Luiz, esse curso é um curso completo, cara, você vai gabaritar todas as questões da 5.810, eu te garanto isso. Se você assistir todas as minhas aulas, este aqui é um curso que eu vou ministrar para vocês, artigo por artigo. Não vai ficar nada por fora, nada de fora nesse nosso estudo aqui, inclusive com amparo constitucional, com amparo em súmulas, julgados, entendimentos de banca, você vai acertar tudo, né? 27. O servidor autorizado a afastar-se para o estudo em área do interesse ou serviço público, fora do Estado do Pará, com ônus para os cofres do Estado, deverá, consequentemente, prestar serviço por igual período ao Estado. Bacana, né? Vem cá. O servidor poderá ausentar-se do Estado, né? Então, significa dizer, eu pergunto para você, esse dispositivo do artigo 26 cabe para o exterior? Cabe para o exterior? Cabe, né? Fora do Estado. Está aí. Fora do Estado. Professor, o afastamento do 27. O servidor autorizado a afastar-se para o estudo em área do interesse do serviço público fora do Estado do Pará. Também cabe aqui as situações do exterior. Aí, cabe aqui também do exterior. Professor, cabe Brasil? Cabe Brasil também. Aí, ó, Brasil. Né? Então, situações no exterior, no Brasil, né? Exceto o Estado do Pará, ok? No caso, ó, entenderam? Ó, então você não precisa se ausentar, ter prévia autorização para uma missão, um estudo dentro do Estado. Isso que está dizendo aqui o 26, né? O 27 também, né? Tá certo? Então não pode. Então, o afastamento aqui também, para prestar esse serviço aqui, é referente também Brasil, né? Ó, exceto
Pará, o estado do Pará. Bacana, prof, entendi. Vem comigo. Então, o servidor poderá ausentar-se. Nós já definimos aí a localização geográfica dessa ausência do servidor, né? Para estudo ou missão. Professor, missão, tá? Missão é quando ele representa o Estado, tá? Então, ele representa o Estado. Professor, eu quero exemplo. Tudo bem. O servidor foi numa missão, ou seja, em nome do Estado, representar o Estado do Pará na ONU, numa reunião. Aí. Numa reunião na ONU, por exemplo, ou em São Paulo, ou em Brasília, Rio de Janeiro. Então, ele foi o quê? Uma missão. Tá? Isso que é. Então, o servidor poderá ausentar-se do Estado para estudo ou missão. Entendeu? Professor, estudo aqui, né? O estudo aqui é diferente, esse estudo aqui, né? Aliás, estudo é estudo, né? Aqui, o estudo aqui é estudo, né? Pô, cursos, conferências, né? Então está aqui, ele pode se ausentar. Bacana. Vamos lá. Ó, com ou sem vencimento. Com ou sem vencimento, né? É claro, se é emissão, sempre vai ser com vencimento, tá? Sempre com vencimento. Ah, professor, quero fazer um curso, tá? Na Inglaterra, né? Eu fui aprovado no mestrado, só que esse mestrado que eu vou fazer na Inglaterra, né, é por minha conta, não é do Estado, é uma coisa particular que eu tenho. Preciso aí de 1 ano de afastamento, por exemplo, me ausentar do meu serviço, né? Ausentar do serviço, né? Então, ó, pode ser com ou sem missão. Então, normalmente, ó, quando ele vai se ausentar, entendeu? Ele vai se ausentar aqui, e aqui essa ausência aqui, elas são o quê? Prazos mais curtos, entendeu? Prazos mais curtos, né? Depende do quê? De prévia autorização ou designação do titular do órgão que servir. Então, precisa de autorização. Isso que é ausentar-se. Então, ausentar-se aqui, esse estudo aqui, vou anotar aqui, ó, curta duração, ok? Curta duração, tá? Normalmente, colocar entre aspas, normalmente curta duração. Já o afastamento é diferente. O servidor autorizado a afastar-se para estudo, né? Então, esse estudo aqui, tá? Esse estudo aqui é apenas o afastamento. E o detalhe, esse afastamento aqui é sempre, ó, da área de interesse do serviço público. Então, ele vai sair do seu estado, ele vai deixar as atribuições de exercer o seu efetivo exercício das atribuições do Estado, porque ele vai se qualificar num curso importante para o Estado. Tá? Então, é como se fosse, porque representando o Estado. Então, ele vai. Claro que nesse caso aqui, tá? Sempre vai ser o quê? Com ônus, né? Ou seja, com a remuneração dele, tá? Ele vai com ônus para o Estado. Então, ele vai se ausentar do serviço, ele vai se afastar do seu cargo. Aqui também ele vai se afastar do seu exercício, né? Então, aqui é uma pergunta. Ambos os casos tem que ter o quê? Autorização, tá? Autorização, tem que ter autorização do Estado, né? Fora do Estado, com ônus para os cofres. O servidor autorizado, né? Só que esse afastamento aqui, vamos supor que é um prazo aí mais longo, né? O que acontece? Ele fica lá para o mestrado 2 anos. Ele vai retornar, ele é obrigado a ficar por igual período com isso aqui. Por quê? Porque, primeiro, né, que ele estava lá e estava recebendo o seu ordenado aí, o seu subsídio normalmente, tá? Então, ele vai ficar, claro, ótimo, né? Então, isso aí, que é a ausência, né, e o afastamento, são coisas diferentes, né? Então, saiu do estado do Pará, regra geral, tem que ter o quê? Ele tem que ter autorização prévia, né? Tá certo? Ele pode sair, ele pode se ausentar, uma curta duração, ou ele pode se afastar um período mais longo, tá? Aí no comecinho aqui eu dei uma gafezinha, falei no curso de mestrado, mas aqui da ausência aqui é normalmente seminários, coisas mais curtas, né? Isso é que o legislador quis dar esse dispositivo, essa regulamentação da vida do servidor. Então, isso aqui é o artigo 26 e o artigo 27, né, no bolso pago, explicado para vocês. Vocês fazendo uma leitura com mais detalhes, você não vai errar nenhuma questão de concurso sobre esse assunto. Bacana? Vamos lá. Artigo 28.
né? O afastamento do servidor para participação em congressos e outros eventos culturais, esportivos, técnicos, científicos será estabelecido em regulamento, né? Esse regulamento é um decreto, então o Estado deve ter com certeza um decreto regulamentando aí afastamento do servidor para participação em congressos e outros eventos culturais, esportivos, técnicos, científicos estabelecidos. Bacana? Vamos lá, né? Então, artigo 28. E, inclusive, esse regulamento pode ter absoluta certeza que ele vem regulamentar também o artigo 27, com certeza que tem esse afastamento aqui fora do Estado do Pará, e o artigo aqui 28 não fala que é do Estado, dentro do Estado ou fora do Estado. Então, com certeza tem um regulamento, um decreto que regulamenta as duas situações. Bacana? Fechou. Vamos lá. Por que esse assunto está aqui, professor? Porque nós estamos estudando em exercício. Quando você vai participar do congresso, você deixa aquelas atribuições do cargo que você está vinculado ali para fazer o curso, né? Então você não está no seu efetivo exercício. Outra situação aqui que vai deixar você fora do seu efetivo exercício, né? Artigo 29, olha só. O servidor preso em flagrante, aprontou, a polícia foi lá, capturou o cara. Pronunciado por crime comum. O que é o tal do pronunciado por crime comum, professor? É o tal do tribunal do júri, né? Tribunal do júri. Denunciado por crime administrativo. Quem que faz essa denúncia aqui, ó? É o Ministério Público, né? Ou estadual ou federal. Ou condenado por crime inafiançável, né? Professor, exemplos de crime inafiançável, terrorismo, racismo, né? Então ele foi condenado por um crime. O que acontece? O estatuto, né? Sabiamente, né? Vamos lá, o servidor preso em flagrante, né? Tá lá. Então quer dizer o quê? Eu quero falar para você, preso em flagrante, tá? Pronunciado por crime comum, denunciado por crime administrativo ou condenado por crime inafiançável. Aqui já no item 4 já tem sentença, será afastado do exercício do cargo até a sentença final transitada em julgado, né? Por exemplo, o cara foi preso em flagrante, tá? Ele foi preso em flagrante, né? Aí o que acontece? Na boca da botifa, a primeira coisa, ele vai ser afastado do cargo dele, tá lá, até a sentença judicial. Pode demorar anos isso, né? 2, pronunciado por crime comum, né? Pronunciado quando vai para o tribunal do júri, denunciado por crime administrativo ou condenado por crime inafiançável, que já há uma condenação, mas ele pode recorrer até a sentença final transitada e julgado. Ele será afastado do cargo. Está aí. Então, são 4 hipóteses que vocês devem saber, levar para o dia da sua prova, que ele vai ser afastado do exercício do cargo. Tá? Do exercício, não do cargo, né? O cargo ele permanece preenchendo a vaga, ele não vai ter o efetivo desempenho das suas atividades. Tudo bem, professor, ele não vai trabalhar. E aí, professor, ele vai receber o seu ordenado, o seu subsídio, o seu salário, o seu vencimento, né? Aí, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º vai ditar as regras do salário. Por exemplo, durante o afastamento, o servidor perceberá 2/3, tá, da remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo, tendo direito à diferença se absorvido, né? Então ele vai ser afastado, ele já vai ter uma punição no bolso, né? Que ele não vai receber aí 1/3 do seu ordenado, ele vai receber apenas 2/3. Ah, professor, ele ficou afastado 2 anos, 3 anos. E aí, prof? Aí, se na condenação transitada em julgado ele for absorvido, o que acontece com ele? Ele vai receber a diferença, né? A poupancinha forçada para o cara aí, né? E o parágrafo 2º, professor, é no caso de condenação. Caso de condenação criminal, atenção, não cível, tá? Crime, tá? De Código Penal, né? Transitado em julgado, onde não cabe mais recurso, né? Não determinante de pena de demissão, olha aí, não determinante de pena de demissão, porque se ele é demitido, ele vai cair fora, né? Continuará o servidor afastado até o cumprimento total da pena, com direito a 1/3 do vencimento ou remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo cargo, né? Então, anota o item 2 aí,
coloca entre aspas, né, o famoso auxílio reclusão do servidor público, né? Então esse cara aqui, vamos fazendo uma explicação de analogia, é como se fosse um auxílio reclusão. Então, ele vai receber, se condenado, 1/3 do vencimento até o cumprimento total da pena, né? Agora, isso, né, ele continua, não for determinante de demissão, continuará o servidor afastado até o cumprimento total da pena, com direito a 1/3 do vencimento ou remuneração excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo. Bacana? Então, esse aqui é um caso de afastamento, né? Eu coloquei um caso, aliás, de não exercício do cargo, né? Devido aí complicações criminais, penais do servidor público, tanto no seu exercício quanto na sua vida pessoal. Isso pode estar acontecendo também, né? Bacana? Fechou. Vamos lá. Artigo 30. Né? Artigo 30, vem comigo aqui, para aí. Artigo 30, né? Vamos lá. Vamos lá. Ao servidor da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público, dos Tribunal de Contas, diplomado para o exercício do mandato eletivo, né? Diplomado para o exercício de mandato eletivo, né? Então, eu sou servidor, por exemplo, lá da Secretaria de Saúde do Estado, né? Eu fui eleito senador da República, glória a Deus, né? E aí, você vai ocupar como é que fica o exercício do cargo? Você vai ser o quê, O que vai acontecer com o cara, né? Aplica-se o disposto no título 3º, capítulo 5 da seção 7ª, né? Dessa daqui é a licença para atividade política. Então, ele vai ser licenciado do cargo para o cumprimento do mandato eletivo, né? Essa licença, calma, a aula já está preparada, nós vamos estudar todas as licenças aula a aula, tá certo? Vamos lá. Artigo 31, vem comigo aqui. O servidor no exercício de cargo de provimento efetivo, mediante a sua concordância, isso é muito importante, mediante a sua concordância. Então, eu estou no exercício de um cargo de provimento efetivo, eu fiz concurso, estou lá, né? Mediante a sua concordância, poderá ser colocado à disposição de qualquer órgão da administração direta ou indireta, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, com ou sem ônus para o Estado do Pará, desde que observada a reciprocidade, né? Então, por exemplo, o servidor público ele pode ser aí, no caso, né, colocado que à disposição, ele da Secretaria de Saúde, por exemplo, ele pode ser colocado à disposição na Secretaria de Saúde, por exemplo, do município ou no Ministério da Saúde, no caso da União, né? Pode, né? Só que para ele ser colocado à disposição, primeiro requisito que pode cair na prova, depende de sua concordância, né? Por que depende da concordância dele? Cara, papo reto, meu. Ele fez concurso para a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, para ocupar aquele cargo naquele órgão. Está lá, as regras são claras. E aí, né, por uma ingerência política, por exemplo, para mandar o cara lá para o município tal, X, Y, né? Então, ele tem que ter o aceite formal, concordância dele. E outro requisito para isso, né, que deve ser o seguinte, tem que ter a reciprocidade, né? Tem que ter a reciprocidade daquele município também em relação a esse dispositivo. E essa disposição pode ser com ou sem ônus, ou seja, com ou sem o pagamento do custo do salário, da remuneração, do subsídio do servidor, né? Esse artigo 31 aqui, ele vai um pouco contra a contramão aí, né? O que está acontecendo, o que acontece? Os estados, os municípios e a União, eles estão cada vez mais bloqueando essas situações, porque se deixar aberto vai ter gente pendurado aí em tudo que é lugar, na Assembleia, na Câmara de Vereadores e assim por diante. Bacana? Então isso aqui é um dispositivo, ok? Legal? Entenderam? Então vamos para alguns exercícios para fixar o conteúdo. TCE Pará a OACP 2012, cargo de auditor. Será tornada sem efeito a posse do servidor que não entrar em exercício no prazo legal.
Ok, já sabemos disso, né? Prazo legal, 15 mais 15. De acordo com a Lei 5.810 de 94, posteriores autorizações, tá? Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Item 1 para analisar. O servidor autorizado a afastar-se para estudo, né, em área do interesse do serviço público fora do Estado do Pará, com ônus para os cofres do Estado, deverá, sequentemente, prestar serviço de igual período ao Estado. Então, aqui, ele está falando, o servidor autorizado a afastar-se, né? Aqui é uma situação que, de quê? De exercício, né? Então, nós temos afastar-se e ausentar-se, né? Então, você pode afastar-se para o estudo da área de interesse do serviço público, fora do Estado do Pará, com ônus, sempre com ônus esse afastamento, porque é de interesse que você faça esse curso para o Estado, deverá, sequentemente, né, prestar serviço de igual período ao afastamento. E aí, prof, esse cara aqui é Ctrl+C e Ctrl+V lá do artigo 27 da lei. Item corretíssimo, né? Ok? Vamos lá, continuando. Item 2. O servidor preso em flagrante, pronunciado, preso em flagrante, uma situação, pronunciado por crime comum, segunda infração, né? Denunciado por crime administrativo, terceira situação, ou condenado por crime inafiançável, será afastado do exercício do cargo até a sentença final transitada em julgado. E aí, professor, correto? Isso aqui é uma previsão expressa do artigo 29, caput do Estatuto do Servidor. Então, item 2 também está correto. Item 3. Em caso de condenação criminal transitada em julgado, não determinante de demissão, continuará o servidor afastado até o cumprimento total da pena, com direito a 1/3 do vencimento ou remuneração, excluídas vantagens devidas em razão do efetivo exercício. Exatamente, é um caso de previsibilidade que está previsto no artigo 29, parágrafo 2º, né? Esse sujeito aqui é o famoso lá auxílio reclusão do servidor. Então, ele recebe 1/3 da sua remuneração. Último item, item 3. O servidor no exercício de cargo de provimento efetivo, mediante a sua concordância, poderá ser colocado à disposição a qualquer órgão da administração direta ou indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, com ou sem ônus para o Estado, desde que observada a reciprocidade, né? Item também absolutamente correto, previsto no artigo 31 da Lei 5.810, né? Ou seja, todos os exercícios aqui estão corretos. Item 1, 2, 3 e o 4. Logo, gabarito, letra E, gabarito super correto. Bacana? Terminamos assim mais essa aula, super aula para a galera aí, aula de exercício, uma aula completa, detalhada, que eu tenho certeza que vai te ajudar no concurso e também na sua vida funcional. Vamos lá, um cara que eu sou fanzaço, Ayrton Senna da Silva, né? Sempre abrilhantava nossas manhãs de domingo, né? Oh, saudade, saudade, né, cara? Eu me expresso com o coração e não com a cabeça. Falo com os olhos, com os gestos, dividindo as emoções, né? Falo com os olhos, com gestos, dividindo as emoções. Parabéns, Ayrton Senna da Silva, né? Tá certo? Olha aí o pensamento dele, cara. Um cara muito emotivo, um cara... É um ídolo, né? Um cara ídolo, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.